Fim de semana sangrento. Polícia registra 23 mortes em todo o estado. O enfrentamento ao crime hoje tem que ser muito forte pela polícia. A gente não pode deixar de apurar esses homicídios que aconteceram, mas a polícia não pode se intimidar. Câmeras de circuito interno mostram a ação dos bandidos em arrastão na zona oeste de Natal. Só uma vez agora. Não, uma vez que você caiu, quantas vezes você já assaltou por aí? Uma vez. A área que você gosta é sempre essa, Candelária, Nova Cidade, Cidade Nova, Cidade da Esperança. Em que área mais você atua? Natal, toda ela? Foi só essa área aí que eu fui. Exclusivo. Equipe da TV Tropical flagra prisão de casal que estava assaltando no Alecrim. Além de prender o rapaz e apreender a menor, o policial foi tão rápido que conseguiu recuperar o aparelho celular da vítima, que é esse aqui, e também apreendeu a faca utilizada no assalto. Acidente com caminhão termina com um morto na BR-406. Apesar da escuridão e da BR ser de faixa simples, o homem estava descendo a ladeira e não havia nenhum carro atrapalhando sua visibilidade. Olá, boa noite Natal, boa noite Rio Grande do Norte. Você está em casa acompanhando hoje o Cidade Alerta comigo, não é? Só por hoje, tá, gente? Claro, você acompanha. Homem. Pronto, lá vem menino malafrojado, até comigo. Fala, menino malafrojado. Pessoal, hoje nós estamos de tio novo. É o tio Salá. Tio Salá. Tio Salá é o teu passado, mas diga. Decide jogar uma partida de futebol. Sei. Aluga um campinho e lá chegando percebem que não existe vestiário. Tô ligado. E então decidem vestir o uniforme no banheiro do boteco ao lado. Sei. Após alguns minutos, eles passam pelo bêbado. Os jogadores anões vestidos de azul, logo em seguida, os vestidos de vermelho. Certo. Sabe o que foi que o bêbado disse para o dono do bar? Sei não, mas me conta aí. Conta pra gente aí. Ei, maluco, fica ligado que o jogo de totó tá fugindo, viu? Esse menino malafrojado é cheio de marmota, até comigo também, né? Eita, gente, vamos começar hoje o Cidade Alerta. Você tem acompanhado aí essa troca, né, de apresentadores durante todo o dia hoje na TV Tropical. Mas comigo o Cidade está no ar a partir de agora. Ei, Lauro Lima botou o Cancão para piar hoje no Balanço Geral e você sabe que comigo aqui o sistema é bruto. Você vai ver agora, até o Cancão apareceu? Hein? Hoje eu não sei se é Cancão, se é o quê? Hein? Não é isso, homem. Canário, cibite, arranja um passarinho para mim aí, um papagaio. Eu sei que a secretária de Segurança Pública e Defesa Social, Kalina Leite, convocou hoje a imprensa para falar sobre o fim de semana sangrento e violento em todo o estado. Foram registradas 23 mortes, 21 só na Grande Natal. Reportagem que você vê aqui é dela. Mara Godeiro, põe na tela. Dos 11 homicídios que aconteceram na Zona Norte, apenas 4 das vítimas não têm antecedentes criminais, o que reforça a hipótese da Secretaria de Segurança. Traficantes disputando o território após as últimas operações realizadas pelas polícias. Nós tiramos de circulação no final da semana passada em operações junto com o Ministério Público, a operação da Polícia Civil, mais de 20 traficantes, líderes do tráfico aqui no estado, né? Certamente isso repercute diretamente pelas lideranças lá e esse é o fator principal que nós atribuímos a este final de semana de violência. Constantemente nós planejamos, temos equipes que planejam, temos equipes que executam. Então essas incursões, elas são previamente planejadas e doravante provavelmente terá em mais alguns locais de Natal ou de todo o estado do Rio Grande do Norte. O plano de enfrentamento vai ser executado. O enfrentamento ao crime hoje tem que ser muito forte pela polícia. A gente não pode deixar de apurar esses homicídios que aconteceram, mas a polícia não pode se intimidar. Então a polícia na rua gera mais prisões, gera essa briga desenfreada pelas lideranças do tráfico e o poder público ele vai estar presente independente
do tipo de crime que esteja acontecendo. O presidente da Comissão Estadual dos Direitos Humanos não acredita que exista ligação entre os assassinatos e os atentados a policiais militares. Os órgãos de segurança do estado do Rio Grande do Norte aqui não permitiriam que se vingasse a morte de um profissional. As instituições aqui trabalham, ainda que com dificuldades, para recuperar o tempo perdido na nossa história. Dados do mapa da violência fazem um comparativo entre os números de 2014 e 2015. De janeiro até setembro do ano passado, foram assassinadas 1.314 pessoas em todo o estado. Em 2015, 1.188. Já em Natal, em 2014, foram 429 vítimas. Nesse ano, 362. Números que já reduziram, mas ainda são altos. Preciso também cada vez mais ir se estruturando no serviço público, através da divisão de homicídios, que responderia grande parte dos crimes violentos letais que são cometidos no estado do Rio Grande do Norte, que é a região metropolitana de Natal. E é preciso também que os municípios da região metropolitana de Natal sejam chamados junto com o Judiciário e com o Ministério Público para participarem também dessas negociações. Por isso que a gente acha que a criação do Conselho Estadual de Segurança Pública será uma grande oportunidade do Rio Grande do Norte dialogar com as instituições, se colocar numa mesa para discutir delegados de polícia e pensadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Universidade Federal do Semiárido, da Universidade Estadual. É preciso ter ciência, é preciso ter produção de conhecimento para a gente superar essa grande violência, que está menor do que no ano passado, mas ainda nos coloca num patamar muito alto. Minha gente, foi um fim de semana violento mesmo. Preste atenção agora nessa sequência de crimes. Na Avenida Tomás Landim, zona norte de Natal, dois jovens foram perseguidos e baleados. Um deles morreu no local. Põe aqui na tela do Cidade. Breno Gabriel Araújo de Aguiar tinha 17 anos e estava na garupa dessa motocicleta. Ele foi atingido por vários disparos e morreu no local. Já Ranielson da Silva Caetano, que pilotava a moto, foi socorrido para o Hospital Clóvis Sarinho. Segundo testemunhas, os dois rapazes seguiam no sentido Parque dos Coqueiros. Ao chegar nesse trecho da Avenida Tomás Landim, tentando fugir dos atiradores, os rapazes subiram aqui o canteiro e caíram do outro lado da avenida. De acordo com a polícia, minutos antes de serem baleados, os rapazes haviam assaltado um comércio no bairro Golandim, em São Gonçalo do Amarante. Apesar disso, a tia do adolescente morto disse que o menor trabalhava como entregador de água mineral e que não tinha passagem pela polícia. Os policiais do batalhão de choque passavam no local momentos após o crime e isolaram a área até a chegada da perícia. O caso será investigado pela DEON. Vamos sair da Zona Norte e vamos para Ceará-Mirim. 2 jovens foram colocados no porta-malas do carro e foram executados. Reportagem que você vê aqui é de Ranilson Oliveira. As vítimas estavam bebendo em um bar no distrito de Estivas, em Extremóis, quando 4 homens, até o momento não identificados, chegaram em um veículo do tipo Siena de cor branca e ordenaram que os rapazes entrassem no porta-malas do veículo. Logo em seguida, eles saíram em alta velocidade. Pouco tempo depois, os corpos de Bruno Henrique Soares da Silva, de 19 anos, e Vinícius Michael Salles da Silva, de 17, foram encontrados no distrito de Oitizeiro, em Ceará-Mirim. Ainda bastante abalado, o pai de Bruno Henrique disse que o rapaz era seu ajudante na construção civil. Todas as pessoas que gostavam de mim, gostavam dele também, todos o aconselhavam. Inclusive hoje ele passou o dia comigo e conversamos bastante. Já a mãe do adolescente, que morava em Estivas há 9 meses, não teve condição de conversar com a imprensa. Em estado de choque, ela foi amparada por familiares. Os 2 jovens foram atingidos na cabeça e no peito, uma execução. Segundo testemunhas, os assassinos estavam encapuzados. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. Os corpos foram conduzidos para a sede do ITEP na Ribeira. O crime é um mistério que será desvendado pela Delegacia Especializada em Homicídios. Meu amigo, o sistema é bruto. Já no bairro do Alecrim, um ex-presidiário conhecido como Bocão. Ele foi morto a tiros quando estava jantando. Na tela do alerta.
O crime aconteceu no cruzamento das avenidas Presidente Sarmento com a Interventor Mário Câmara, no bairro do Alecrim. Kleber Luiz de França, de 34 anos, estava jantando quando os criminosos que estavam em um Palio de cor branca chegaram. Ele ainda tentou atirar contra os assassinos, mas a arma falhou e ele acabou levando a pior. Foram 3 disparos, né, perfurações de entrada e tinha uma perfuração de saída. Então eram 4 ferimentos, sendo que 3 de entrada e 1 de saída. Bocão, como era mais conhecida a vítima, cumpriu pena em Alcaçuz por tráfico de drogas e assaltos. Há pouco mais de 2 meses ganhou liberdade e não devia mais nada à justiça. Porém, tinha muitos inimigos. Além disso, era suspeito de ter praticado vários homicídios, entre eles o assassinato do empresário Adriano Araújo, de 38 anos, no último dia 19 de agosto. O crime aconteceu enquanto o empresário estava parado no sinal, no cruzamento das avenidas 4 com a 7, também no Alecrim. Bocão morava com o pai na comunidade conhecida como Beco da Cachorra, no mesmo bairro onde acabou morto. Mas, segundo parentes, o idoso se mudou com medo de ter a casa invadida pelos inimigos do filho. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios. E a matança no Rio Grande da Morte não parou por aí não. 2 mortes, 2 feridos e um arrastão. Essas foram as ocorrências do final de semana no bairro de Felipe Camarão. Imagens de circuito interno chegaram a flagrar a ação dos bandidos. Veja aqui comigo, Elizabeth Biglione. Um dos registros de alto índice de violência tem sido aqui em Felipe Camarão, que fica na zona oeste da nossa capital. Nós estamos aqui no 14º Distrito Policial, que inclusive tem registrado muitas ocorrências. Para vocês terem uma ideia, até julho deste ano de 2015, cerca de 27 homicídios foram feitos e registrados aqui nessa delegacia. E não foi diferente durante a noite anterior. Dois homicídios ocorreram em locais diferentes. Inclusive, o detalhe é que estão aí dizendo, né, que seria um tal de motoqueiro fantasma. Não se sabe ao certo. O fato é que morreram 2 escaparam, foram baleados e conduzidos para o hospital. Estão em atendimento. Agora, uma outra coisa que chama a atenção é que está sendo esperado aqui um rapaz, inclusive, que está sendo acusado de fazer um arrastão junto com mais 2 outros homens. É para lá que nós vamos saber exatamente o que aconteceu aqui. Houve 2 homicídios aqui em Felipe Camarão. O pessoal está falando isso, mas a polícia ainda não tem conhecimento realmente. Porque, primeiro, para dizer motoqueiro fantasma, tem que identificar a moto, que tipo de moto é. Aí toda morte que for praticada por um motoqueiro, aí será o motoqueiro fantasma. A gente ainda não está, isso não está totalmente esclarecido e eu acho que houve. Realmente é que os elementos estão se matando aí e isso estão botando a culpa só nesse motoqueiro fantasma. Acho que tem mais coisa aí por trás. Foi você que fez esses arrastões? Foi eu. Você tomou o carro da vítima, o Gol branco, você estava com ele? Foi. Você ficou nervoso na hora, bateu o carro, era você que estava dirigindo? Era eu. E os outros 2, qual a participação? Ele correu os 2, depois quando eu mandei o carro, eu bati. O revólver estava com você, foi você que atirou na vítima? Foi não, foi eu não. Quem foi que atirou? Quem atirou foi Abraão. Abraão é um parceiro seu? É um parceiro meu. Quantas vezes vocês já assaltaram? Soltei só uma vez agora. Não, uma vez que você caiu, quantas vezes você já assaltou por aí? Uma vez. A área que você gosta é sempre essa, Candelária, Nova Cidade, Cidade Nova, Cidade da Esperança. Em que área mais você atua? Natal, toda ela? Foi só Saaraí que eu fui. Quantos anos tu tem? Tenho 20. E quando você vê essas vítimas aí, poder ter matado alguém, hoje tá aí respondendo por homicídio, você não se arrepende nunca? Me arrependo agora, mas faz mais nunca. Estou arrependido de não ser Ou trabalhar. é só porque caiu agora, a casa caiu, que você está dizendo que está arrependido? Estou arrependido. E você já imaginou se a população pegasse você, tentasse linchar, o que é que você faria? Ia revidar? Estava morto já. Aí aqui está, conforme você vê. Normalmente, pelo que a gente costuma fazer de matéria, essa substância seria esmalte, né, que eles pintam, exatamente porque se a vítima não morrer do disparo da arma, morre da infecção generalizada que dá dentro do organismo. Aqui um revólver, você vê, né, revólver pequeno porte, mas que com certeza causa a morte de qualquer pessoa. E aqui está o material, né, que foi apreendido dentro do Gol, que eles bateram, inclusive, na fuga, a polícia, né, perseguindo-os, eles bateram nesse veículo. São bolsas, cada bolsa dessa, gente, pertence a uma vítima. Nem todas as vítimas vieram até a delegacia. Nós vamos preservar naturalmente a imagem dessas vítimas, exatamente pela represália, já que existe ainda 2 suspeitos que estão à solta. Está sendo comum esse tipo de crime aqui, mas a polícia, graças a Deus, os meninos muito eficientes, inclusive, coitados, estavam largando, estavam lavando o carro quando se depararam com essa situação. Então a gente tem que bater palma para a Polícia Militar, para esses 2 guerreiros
que realmente saíram e conseguiram prender esse elemento. Nós estamos no encalço dos outros dois. Uma equipe minha, você vê, eles acabaram de chegar, uma equipe minha saiu, a gente está com algumas informações no intuito realmente de prender esses outros dois. De qualquer forma, se você identificar qualquer uma dessas bolsas como sendo sua, você que mora na Cidade da Esperança, Cidade Nova, Candelária, toda essa parte ali, ó, olha essas bolsas minuciosamente sendo mostradas, você vem até a 14ª Delegacia de Polícia, que fica na zona oeste da capital, no caso no bairro de Felipe Camarão. Esse caso aí fazer um destaque, né? Como falou o delegado Luiz Lucena, o pessoal que estava largando de serviço, já ajeitando o carro, limpando o carro, foi lá e botou a mão nesse elemento que a partir da prisão dele vai chegar nos demais, nos comparsas. Mas eu queria fazer um comentário a respeito, fazer aqui um balanço geral, me permita, Lauro Lima, fazer um balanço geral dessas 23 mortes, 23 homicídios. Aí o que é que acontece depois dos homicídios? A secretária de Segurança Pública convoca uma entrevista coletiva. Eu pensava que ela ia convocar uma entrevista coletiva para dizer: eu estou arregaçando as mangas e eu vou comandar uma ofensiva, um combate a esse crime, a essa matança. Pensava que ele, o comandante da Polícia Militar, ia fazer isso. Mas não. Diz que o problema é que as redes sociais repercutem, né? O crime é em Natal, aí as redes sociais repercutem. Me perdoe, minha querida amiga, delegada Kalina Leite, secretária de Segurança, que tem o maior respeito a ela, mulher de bem, honesta, digna. 23 mortes é uma matança em série. Estamos no Rio Grande da Morte. São cenas como essa que não é culpa de rede social, não é culpa de Twitter, de WhatsApp, de Instagram, não. Isso aí foi bala, quem matou foi bala, não foi o WhatsApp que matou, não foi o Twitter que matou, não foi o Instagram que matou, não foi o Facebook que matou. Essas pessoas foram executadas, foram mortas pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas, pela briga de gangues, pela violência que impera no Rio Grande da Morte. E vocês ficam aí com lorota de... né? Câmara Técnica. Porque hoje vai dar uma entrevista coletiva, a Câmara Técnica, tratando pessoas como números, como dados. Porque somente 4 eram pessoas, cidadão de bem. O resto tinha envolvimento com isso ou com aquilo, era do regime prisional, foi o que ela disse hoje. Eu acompanhei em casa, vi quando o Lauro, inclusive, colocou a participação do nosso repórter Tiago Medeiros, que estava direto lá do local, quando pela primeira vez ela reconhece que está havendo, né, uma violência no Estado. Mas reconhece e ao mesmo tempo vem jogar com essa tal de Câmara Técnica teimada, com a ruma de almofadinha. Tirem a bunda do gabinete dessas cadeiras giroflex e vão pra rua. Vai passar um dia lá na delegacia de plantão para ver como é. Vai passar o dia dentro de uma viatura, como a do policial que foi morto, quando fazia um bico para botar mais feijão, mais arroz, mais carne para dentro de casa. Entra numa viatura e fica lá, tirando o serviço como soldado, como cabo, como sargento e até mesmo como oficial. Aí depois a Câmara Técnica se reúne para dizer qual é a diferença de ficar num gabinete, olhando para dados, estatísticas, uma ruma de técnico burocrata, uns cuecas de seda, que não sabe o que é a voz do povo, que não sabe o que é a voz, o clamor das ruas. Vai para lá para ver. Aí depois você vem, chama a gente que a gente vai acompanhar a entrevista coletiva de vocês, da diferença do virtual para a realidade que é essa aqui, nua e crua. Parou não, viu? Já na manhã de hoje, um homem foi encontrado morto com um tiro no rosto dentro de um matagal. Isso aconteceu lá no Rio Pitimbu. Põe na tela do Cidade. Depois de um final de semana sangrento, começamos a segunda-feira não tão diferente. Ontem, por volta das 5 horas da tarde, 2 rapazes estavam em um determinado clube que fica ali em Nova Parnamirim. Quando, de repente, eles foram arrastados de dentro desse clube. Um deles conseguiu escapar com um tiro na boca, foi socorrido até o hospital. O outro, por sua vez, não teve a mesma sorte. Tanto que ali está, ó,
dentro dessa estrada aqui carroçável, o corpo do rapaz, de 23 anos. Trata-se de Anderson da Silva Souza. Seu André, o seu filho tinha alguma rixa com o inimigo para sofrer essa consequência aí? Não, nenhuma. Nenhuma. O envolvimento dele mesmo só era cachaça. Isso aí eu posso falar, e bater nos peitos, só era cachaça. Arrastaram ele lá dentro do Clube Cosé. Chegou a pedir? Alguém falou alguma coisa que ele chegou a pedir para não levar? Não, ninguém pede não, porque você sabe como que é, né? Encosta do lado e você tem que sair calado. É que nem um ladrão, te rouba no meio de todo mundo. Se você falar, ele fura. Você tem que sair caladinho e dar. O amigo dele foi junto? Também. Disse que era a prima, arrastaram os dois. A própria minha vizinha viu quando o camarada arrastou ele. Você acredita na motivação que possa ter levado a isso? Envolvimento com droga, alguma coisa desse tipo? Droga não foi não, meu irmão. Droga não foi não, porque se fosse droga, eu mesmo era o primeiro a quebrar o focinho dele, que eu nunca aceitei. Entendeu? Foi não, foi envolvimento não. Foi safadeza mesmo, perversidade. Perversidade. Porque hoje em dia você não pode olhar com ninguém, tem que olhar com um olhar de amor. Se você não olhar, o camarada quer te comer. Isso aí foi perversidade e maldade. O senhor como pai, o que é que espera que seja feito em função da morte do seu filho? Esperar a justiça, né? Nem que seja de Deus, né? Que eu sirvo a ele e ele vai me dar a resposta. Gente, é uma situação realmente muito difícil, né, para o familiar. A mãe do rapaz está sendo aguardada, foi pegar a documentação em casa, mas é uma cena realmente muito grotesca, né, de se ver nas primeiras horas dessa segunda-feira. A polícia, né, civil deve investigar o que levou essas pessoas, né, a trazer esse rapaz para cá e o executá-lo. A prova vai ser o rapaz que escapou e sofreu esse tiro na boca, foi socorrido. Agora vamos ver até quando ele vai passar bem. A senhora como mãe, como é que a senhora se sente vendo seu filho numa condição dessa? Eu me sinto morta igual a ele, né? Eu nunca pensei de vê-lo assim, nunca, Senhor. Nunca. Eu vi só fazia beber, pronto, e quando bebia ficava, sei lá, doido da cabeça. Durante a bebida, o Anderson era um bom filho dentro de casa? Era só dentro de casa. Quando não estava trabalhando, era dentro de casa, somente. A senhora pedia a ele para nunca ver numa condição como está vendo agora? Pedia a ele. E uma hora que ele foi em casa, ele disse, meu filho, já durmo para tomar banho, já dormi. Não, mãe, eu vou para lá. Eles me expulsaram, eu vou de novo, mas hoje eu vou e ele me disse tudo. Os últimos informes, de acordo com o perito do Instituto Técnico Científico de Polícia, é que na realidade esse rapaz deve ter sido desovado aqui. Inclusive, ele pode ter sido assassinado até mesmo dentro do veículo que o trouxe até o local do crime. Meu abraço de solidariedade, né, ao pai, à mãe, a essa família que chora aí a perda de um ser humano. Não era um dado, um número, uma estatística, um papel frio, como é tratado pela Câmara Técnica que avalia os homicídios do Rio Grande do Norte. Estamos falando de gente. E por falar em gente,